Bom, olá a todos. Meu nome é Michele, e eu, juntamente aí com a Amanda e com a Desiane, vou apresentar esse trabalho com a temática de bem-estar de animais de companhia na prática hospitalar. E nós três somos residentes da Clínica Cirúrgica e Anestesiologia de Animais de Companhia, e eu vou dar início à apresentação, então. Para começar, a gente tem que ter em mente, né, que nos últimos anos, no Brasil, teve um boom do número de pets aí nas famílias, e isso, em parte, ocorreu por causa da reestruturação das famílias brasileiras, que antigamente havia um maior número de filhos, hoje em dia as famílias têm menos filhos e um maior número de animais. E além dessa mudança em questões de números, a gente teve também uma mudança do significado desses animais dentro das famílias, que hoje em dia eles fazem parte mesmo da família e são aí os entes queridos das pessoas. Com isso, aumentou aí também a demanda, né, por cuidados mais qualificados para esses animais. Hoje em dia, os tutores são cada vez mais críticos, e estão buscando, né, mais atendimento, procurando melhorias para a vida dos seus pets, e também não aceitam mais um atendimento robotizado, né, uma coisa só técnica. Então, realmente, eles vão acabar buscando um atendimento diferenciado, um atendimento que não envolva só a parte física, né? Atendimento, um veterinário que atenda apenas a doença do seu animal, mas que atenda o paciente como um todo. Pode passar. E a saída ao veterinário, que antigamente era visto como uma atividade penosa, hoje em dia já está se mudando esse cenário. Então, cada vez mais, os hospitais e as clínicas, percebendo essa demanda, né, estão aí fazendo uso da ciência do bem-estar animal para se adaptar às necessidades desses pacientes e melhorar esse atendimento. E aí a primeira imagem aí mais engraçadinha de um animal assustado, né, indo para o veterinário, relataria uma situação antiga em que isso era uma atividade meio aterrorizante, tanto para o pet quanto para o animal, e um cenário mais atual em que o animal vai e passa por um atendimento tranquilo. Pode passar. E o que seria um bem-estar na prática hospitalar, né? A temática aí do nosso trabalho. O paciente, ele deve ser abordado na sua totalidade nas clínicas e nos hospitais, e a gente deve considerar aí tanto os aspectos físicos, que é o que a gente geralmente olha, né? Avalia ali a fisiologia do animal, a doença, o que está cometendo ele em si, mas também levar em conta os aspectos mentais e naturais desses animais. Pode passar. E por que a gente iria aderir a essas práticas na nossa clínica ou no nosso hospital veterinário? A gente pegou aí uma definição da bibliografia que a gente consultou, em que diz que a promoção de bem-estar dos pacientes veterinários melhora os resultados das intervenções clínicas e cirúrgicas e cria vínculos positivos entre os profissionais, tutores e animais. Ou seja, aderindo a essa prática, a gente vai criar aí, um atendimento, né, diferenciado, e com isso a gente vai conseguir melhorar tanto a nossa relação de todos os personagens envolvidos nesse atendimento, como vai melhorar também a nossa parte clínica mesmo, a intervenção em si, do diagnóstico ao tratamento da afecção do animal. Pode passar. Do nosso trabalho, a literatura traz aí muitos benefícios que essas práticas de bem-estar trazem ao atendimento, mas a gente vai selecionar alguns pontos principais, né? Um deles é a redução de medo e dor nos animais atendidos e manuseados, que esses animais vão ficar mais tranquilos, né? Vai ser um atendimento menos traumático para eles. Com isso, a gente vai ter também a redução de estresse e ansiedade dos tutores. A gente que trabalha aí com atendimento clínico, a gente sabe que tem tutor que acaba ficando mais estressado, mais ansioso que o próprio animal, muitas vezes, né? Dependendo do tipo de contenção, ele acha que está machucando o animal dele. Às vezes o tutor sofre mais que o próprio animal. A gente vai também reduzir acidentes com mordidas e arranhaduras, tanto para a gente que é profissional da área, quanto para os tutores. A gente também vai reduzir situações que vai acarretar em mais estresse, né? Como uma contenção forçada, e situações aí que seriam necessárias em uma situação de estresse e acaba desencadeando outras piores ainda, como o uso de cambão, e contenções mais forçadas. Também a gente vai melhorar uma relação aí com os tutores,
e isso vai criar um vínculo, né, de confiança, tanto para eles aderirem o que for prescrito pela equipe veterinária, quanto um vínculo de volta ao próprio hospital mesmo. Vai ter uma relação de maior satisfação dos profissionais que trabalham, porque a gente não fica com aquela sensação de estar judiando do animal, acaba sendo um trabalho mais prazeroso, vai aumentar a casuística da clínica e do hospital. Com isso, né, obviamente, a gente acaba tendo um retorno aí até financeiro, no caso dos hospitais particulares, aumentando essa casuística. E pensando em pacientes como os felinos, por exemplo, que muitas vezes eles omitem certos comportamentos em situações de estresse, às vezes o tutor chega falando que o animal estava mancando em casa, e aí chega no consultório, ele simplesmente não apresenta nenhuma claudicação, porque é um ambiente diferenciado. Se a gente conseguir reduzir esse estresse, acaba que a gente consegue melhorar o nosso diagnóstico, que a gente vai ter animais omitindo menos, né, sinais clínicos, a gente vai conseguir, às vezes, coletar um exame que não conseguiria em um animal estressado. E, por fim, a melhora do nosso tratamento. Tanto porque, se a gente pensar na fisiologia, níveis altos ali de cortisol atrapalhariam, né, fisiologicamente falando, até uma cicatrização de ferida. A gente tem a parte do tutor também, que uma experiência traumática muitas vezes faz com que o tutor não retorne ou não adera, né, da forma que a gente recomenda um tratamento. Pode passar. E por onde que a gente vai começar, então? Primeiramente, a gente precisa entender o comportamento, né, dos nossos pacientes, para só assim a gente conseguir suprir quais são as suas necessidades. No caso dos animais de companhia, a maior parte das clínicas aí veterinárias atende tanto cães quanto gatos. E embora eles tenham, né, muitas coisas semelhantes, são espécies distintas e é importante que a gente saiba aí distinguir quais são os comportamentos de cão e quais são os comportamentos de gato. E a gente vai tentar abordar por cima, né, alguns pontos de cada um. Pode passar. Começando pelos felinos, no caso de gatos, mudanças bruscas de ambiente e rotina causam um aumento excessivo de estresse. Até os manuais aí, guias de bem-estar animal para felinos recomendam que, inclusive, seja evitado ao máximo internar esses animais. Mas aí, em situações em que não é possível, né, que realmente precisa do internamento, a gente tem que fazer e criar algumas medidas para que esse ambiente aí seja o mais parecido possível com o ambiente que ele está acostumado, para tentar diminuir esse estresse. Ao contrário dos que muita gente pensa também, os gatos são animais sociáveis, né? Eles não são. Tem gente que acha que eles não gostam de outros animais, não gostam de interagir com pessoas, mas eles são sociáveis. Porém, a literatura diz aí que eles têm um período que eles são mais sensíveis, que varia ali da terceira à sétima semana de vida. E nesse período sensível seria interessante expor esse filhote, né? Quanto mais estímulos externos, ambiente, pessoas, coisas diferentes, seria melhor para tornar esse animal mais sociável e ele vir a se tornar um adulto mais amigável e que se estresse menos em situações diferenciadas no futuro. Apesar de ser sociável, eles são caçadores solitários também, por isso, muitas vezes, principalmente quando adultos, eles são animais mais silenciosos, principalmente comparando aí com cães. Ainda assim, eles têm uma vocalização e a comunicação sonora é bastante importante, né, e acentuada nos felinos. Eles reconhecem variações de timbres, inclusive reconhecem os próprios nomes quando os tutores chamam. Tem alguns trabalhos aí que vai ser citado mais para frente, de musicoterapia, inclusive, né, que utiliza diversas frequências para diminuir o estresse desses animais. E a própria vocalização deles, a gente pode identificar em alguns pontos, né, que uma vocalização às vezes mais aguda seria ali um miado mais amigável, enquanto que um miado mais grave viria de uma situação mais adversa, como um animal com medo, um animal demonstrando agressividade, e por aí vai. O olfato também é bastante importante, né, na comunicação e na organização social dos felinos.
E ele tem um hábito aí que bastante todo mundo meio que já conhece, de afiar unhas em superfícies, é um hábito normal e esperado de um felino. A gente precisa aí distribuir ferramentas, né, para que eles possam expressar esse comportamento, porque é também uma forma deles se comunicarem visualmente e também uma maneira dele manter a própria saúde das unhas ali. Outros comportamentos típicos que também é importante citar, que inclui ali desde o hábito de caça, higiene e enterramento discretas. E por que é importante citar isso, que parece até um pouco mais óbvio, né? No caso de um animal doente, ele pode deixar de fazer esses comportamentos típicos dele, se ele estiver muito debilitado, mas acontece às vezes também dele não estar tão debilitado e ele deixar de fazer esses comportamentos como a higiene por questões de estresse. Um animal que está ali num estresse excessivo, ele não está debilitado, ele poderia estar se limpando e ele não faz porque a situação não está deixando ele expressar o comportamento natural dele. Pode passar. Aqui a gente tem algumas figuras, né, exemplificando algumas das linguagens corporais dos felinos, que também é importante para a gente identificar e até evitar aí uma fuga, né, de um felino durante uma consulta ou algum comportamento agressivo. E começa lá com o animal relaxado, né, uma postura relaxada, geralmente com as orelhinhas mais em pé, os bigodinhos para o lado, uma postura tranquila corporal. E a gente vai desde o alerta, né, uma postura tensa, ansiosa, com medo, e o mais aterrorizado ali, que é um animal que está mais arrepiado, e aí ele já coloca as orelhinhas bem para baixo e para trás, indicando aí uma postura mais agressiva, inclusive. Entre outros comportamentos, né? Essa parte de linguagem corporal dos felinos é bastante extensa, mas a gente não vai adentrar muito. Pode passar. Sobre os cães. Ao contrário dos gatos, né? Eles têm uma organização social que vem herdada lá dos lobos, que é uma organização mais gregária, de caça e matilha, inclusive. Então, eles são animais, né, que sentem mais, que precisam mais de companhia do que os gatos, pensando assim. São animais que frequentemente sofrem com estresse e ansiedade por separação. Inclusive, se a gente pensar no ambiente de internação, quando eles separam do tutor, né, às vezes fica tanto tempo com o tutor, e ali na internação vai ser obrigado a se separar, esses animais sofrem mais. Roer e rasgar também é um hábito saudável, esperado da espécie, a gente precisa dar brinquedos para esses animais. E cães, eles brincam por toda a vida deles. Tem gente que acha que só filhote brinca, mas se a gente permitir, até um cão idoso, né? Claro que não com a mesma energia, mas ele vai continuar brincando. E o olfato, ele também é uma importante ferramenta de comunicação desses animais. Eles têm cada um sua identidade olfativa, né? Tanto própria quanto do grupo que pertencem. E assim como os gatos, eles utilizam bastante esse sentido. Pode passar desse. Essas figuras aqui, assim como dos gatos, também ilustram algumas das linguagens corporais dos cães. A gente tem aí animal alerta, um animal ansioso, e algumas dessas posturas, às vezes por humanização, né, dos animais, a gente acaba até confundindo. Se a gente pegar ali na segunda linha, o segundo animalzinho estressado, ele é bem parecido com uma postura do feliz lá na última linha. A diferença é que ele tá com a orelhinha mais em pé, né? Só que como ele fica com essa boquinha aberta, muitas vezes o tutor acha até que ele tá feliz, que ele tá sorrindo, mas na verdade é uma postura de estresse. Entre outros, né? E existem muitos desses esquemas aí de linguagem corporais de cães e de gatos, que a gente colocou só para exemplificar alguns. E agora eu vou passar a palavra para Amanda. Olá, pessoal. Meu nome é Amanda. Eu vou dar prosseguimento à apresentação, falando um pouco sobre a avaliação do bem-estar do paciente dentro da clínica, né, ou do hospital veterinário. E essa avaliação ela pode ser realizada mediante a aplicação de 5 necessidades de bem-estar animal. Essas necessidades elas foram descritas segundo a Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais. Essa associação é a Associação de Associações, e os seus membros são organizações veterinárias do mundo todo.
E dentro dessas necessidades, eu vou citar algumas das recomendações que são feitas. Pode passar. Falando um pouquinho sobre a necessidade de ser protegido da dor, sofrimento, lesão e doença, como nós já sabemos, os animais são seres sencientes, né? Eles possuem capacidade de ser afetado tanto positiva quanto negativamente, de sofrer, de sentir prazer ou felicidade, e eles experimentam não só sensações como dor, fome, frio, mas também emoções como medo, estresse, frustração. E decorrente disso, é muito importante que sejam empregados meios para prevenir ou reduzir fatores que possam induzir estados emocionais negativos nesses animais. São diversos os fatores que podem afetar o bem-estar animal, como, por exemplo, o ambiente que ele se encontra, o tipo de afecção presente, o manejo que é utilizado com esse animal, a forma de criação, de adestramento e também os procedimentos que são empregados para tratamento, né, de enfermidades, sejam elas clínicas ou cirúrgicas. E é de responsabilidade de nós, como médicos veterinários, proporcionar não só o alívio da dor e do sofrimento físico, mas também o emocional. Pode passar. E deve haver uma rotina de acompanhamento, né, para que esses comportamentos relacionados a estresse, a frustração, a dor e também doenças possam ser identificados previamente. E os procedimentos veterinários, eles não devem ser feitos onde outros animais possam ver, possam ouvir e sentir o cheiro, porque isso pode gerar um estresse desnecessário. Em relação às instalações do hospital, elas devem ser projetadas para evitar riscos de causar lesões, elas devem ter espaços específicos para a gente conseguir manipular, conter, examinar, isolar esses animais, e devem ser locais fáceis de limpar e de desinfetar também. A equipe, ela deve ser capacitada e experiente, e ela também deve ter um treinamento, principalmente da equipe que é responsável por cuidados veterinários, né, às vezes internamento. Eles devem ter um treinamento para saber conter e manipular esses animais para que isso seja feito de forma correta, evitando o estresse. E deve haver também registros veterinários que vão conter aí informações completas, né, e atualizadas também do estado em que cada animal se encontra. A avaliação do estado de saúde dos animais e também do comportamento deles, ela deve ser feita em intervalos adequados e dependendo da situação em que um determinado animal se encontra, deve ter sempre uma pessoa, sempre um profissional para acompanhar, dependendo do estado dele, ele não pode ficar sozinho. Quando o animal é submetido a um nível muito grande de estresse, é necessário que a gente deixe ele ficar sozinho, deixe que ele se recupere, e a gente deve, nesses casos, também avaliar a necessidade de tranquilizar o animal quimicamente. Em relação à prática da eutanásia, ela deve ser realizada com procedimentos que vão provocar o mínimo de dor e de sofrimento, sempre por profissionais capacitados, com técnicas, fármacos corretos. E as boas práticas de higiene e biossegurança, elas devem ser sempre seguidas, né, para impedir a propagação de doença infecto-contagiosa. E é necessário saber identificar os sinais de dor e, sendo possível, evitar intervenções que vão causar essa dor. E, do contrário, a gente deve utilizar fármacos, né, analgésicos, que são adequados para aliviar ou para prevenir essa dor. Pode passar. Em relação à necessidade de um ambiente adequado agora, os estudos sobre comportamento animal, eles são extremamente relevantes, né? Principalmente quando há necessidade de conduzir um animal de um lugar para outro, geralmente de um lugar que ele está acostumado, habituado, para um lugar que é estranho para ele. E a minimização do estresse é muito importante, né? Visando, então, o conforto do paciente, né? Sendo assim, ambientes que são impróprios, sem espaço e estímulos sensoriais adequados, eles podem gerar um estresse crônico
E isso vai afetar muito a saúde do paciente, vai afetar o comportamento dele e também a qualidade de vida. Portanto, é muito importante reconhecer esses fatores estressantes, né, que estão presentes ali no ambiente, e também as condições que vão impedir que o animal expresse seu comportamento natural. Então, é fundamental disponibilizar um ambiente que esteja conforme as necessidades físicas e comportamentais, né, de acordo com cada espécie. Pode passar. O ambiente ele deve promover condições adequadas de umidade, temperatura, ventilação, iluminação, deve ter o mínimo possível de ruídos. É essencial que tenha acesso à água, que esses animais tenham acesso à água, alimento, cama, local apropriado para eliminação de dejetos. Deve ter um espaço individual para cada animal, né? O tamanho desse espaço ele deve ser adequado ao porte de cada animal, sendo possível que ele fique em estação, que ele consiga se virar, consiga se esticar. E caso esses animais eles tenham que permanecer em canis ou baias por um período muito prolongado, é importante que haja um tempo para esses animais passearem fora desse local. Todas as instalações elas devem ser seguras, né, à prova de fuga, limpa, e essa limpeza ela deve ser feita de forma que não cause estresse aos animais. É necessário também considerar o tipo do solo, né, o chão, ele deve ser antiderrapante, e apesar de ser antiderrapante, ele deve ser de fácil limpeza. É necessário considerar também o cheiro desse ambiente, né, como, por exemplo, o uso de desinfetantes com cheiro muito forte, por exemplo. A gente tem que ter um cuidado especial com gestantes, recém-nascidos, animais com problema de locomoção, com doença contagiosa, alteração de saúde mental, porque esses animais, muitas vezes, eles requerem uma atenção maior do veterinário. Em relação ao transporte dos animais, ele deve ser feito de maneira adequada, né, segura, de forma confortável para cada espécie. Pode passar. Em relação à necessidade de uma dieta adequada. Para que uma dieta seja apropriada, né, adequada, é necessário que haja não só uma correta nutrição para manter a saúde física, mas também é importante suprir necessidades comportamentais e a saúde psicológica também de cada espécie. O fornecimento desse alimento, ele gera uma sensação de dependência, né, e isso aproxima o humano do seu paciente. Aqui também deve-se ter um cuidado especial com pacientes recém-nascidos, pediátricos, juvenis e geriátricos. É necessário manter a água sempre disponível, limpa e fresca para todos os animais, exceto em casos de restrição, né, às vezes por jejum, às vezes o animal vai passar por uma cirurgia, por um procedimento anestésico que precisa ficar de jejum, aí sim. E esse alimento fornecido, ele deve ser apresentado de forma correta e de frequência correta também, de acordo com a espécie. E a gente deve considerar também o hábito que o animal já possui, com uma determinada formulação, com uma determinada ração. Às vezes é interessante a gente pedir para o tutor trazer a ração de casa, que o animal já está acostumado a comer. Pode passar. E esse alimento ele deve conter um valor nutricional, quantidade, qualidade e variedade adequada para a espécie em questão. E também a gente deve considerar a condição do animal, a idade, o estado fisiológico, o estado reprodutivo e também sanitário. Em casos onde é necessário uma restrição alimentar por um determinado período, né, como eu comentei, casos de jejum, a gente deve estimular o retorno à ingestão, assim que possível, principalmente para pacientes juvenis, onde o jejum não pode ser prolongado, não pode ultrapassar muitas horas. Dietas especiais podem ser requeridas, né, de acordo com a afecção presente, com a etapa da vida do animal, com o estado reprodutivo ou com o estilo de vida. Muitas das vezes o animal não vai poder comer uma ração, ele vai ter que comer uma ração batida, dependendo do seu estado. O alimento e a água que são fornecidos
aos animais devem ser sempre protegidos, né, de umidade, de deterioração, de bolores ou contaminação por diferentes agentes. E os alimentos que são perecíveis, eles devem ser sempre mantidos na geladeira. Esses alimentos, eles devem ser preparados numa área específica, né, um local específico para isso, e por uma equipe que também é responsável para isso, né, treinada, para que haja o cumprimento de práticas de higiene, né, e prevenção de contaminação cruzada. Os recipientes que são utilizados para alimentação, eles devem ser utilizados somente para isso, e eles devem ser lavados regularmente. E o local que é destinado ao fornecimento de alimento e de água, ele deve ser separado das áreas que são destinadas para repouso e também para higiene. Pode passar. Agora, em relação à necessidade de ser alojado junto ou afastado de outros animais, a gente deve considerar alguns fatores aqui, como a ecologia específica de cada espécie, a separação entre espécies predadoras e presas, tanto para paciente que vai ficar internado por um curto período ou um longo período, quanto para pacientes que vão ser acompanhados somente no ambulatório. Pacientes que permanecem internados por um longo período, principalmente, eles devem ter uma condição ambiental que vai garantir seu bem-estar. Mas não só eles, mas principalmente esses animais que vão permanecer durante um longo período, que o lar deles vai ser o internamento durante um longo período. Animais de diferentes espécies, eles devem ser mantidos separados, né, principalmente se tratando de felinos. A gente deve considerar os componentes visuais, auditivos, olfativos, táteis. E essa separação ela deve começar na sala de espera e continuar durante todo o atendimento. Podem ser usados análogos de feromônios sintéticos e também outros métodos calmantes para auxiliar na adaptação desses animais a diferentes situações. Um produto muito utilizado é o Feliway para gatos. O grau de tempo e de contato do veterinário com o paciente, ele deve ser avaliado, porque muitos pacientes apreciam esse contato, mas outros não gostam. Então, com esses pacientes, a gente deve fazer o mínimo contato possível, somente o necessário. A equipe, ela deve ser treinada no intuito deles saberem reconhecer diferentes comportamentos de aviso, né? Porque assim a gente evita mordedura, arranhões. E a agressividade inter e intraespecífica, ela também deve ser evitada, né? Sendo necessário promover experiências positivas aos pacientes, principalmente a equipe que vai lidar ali com os animais no internamento todos os dias, visto que os animais, eles associam situações positivas ou situações ruins com seres humanos específicos. Em relação à presença do tutor durante os procedimentos, a gente tem que avaliar também, porque muitas vezes a presença do tutor vai ser benéfica, o animal vai ficar mais tranquilo, mas outras vezes a presença do tutor vai só dificultar o nosso atendimento. Às vezes o animal vai ficar muito agitado, vai ficar muito agressivo, então a gente tem que avaliar isso também. Pode passar. Em relação à necessidade de ser capaz de manifestar padrões de comportamentos naturais, é fundamental que esses animais possam expressar seus comportamentos naturais, né, como a Michelle comentou, que são característicos da espécie. Para isso, é necessário que esse comportamento seja estimulado. E isso pode ser feito a partir de manejos adequados, enriquecimento ambiental, e isso vai prevenir uma frustração desse animal. Apesar disso, quando o animal sai do seu ambiente de casa, né, um ambiente que ele está acostumado, e vai para um lugar novo e desconhecido, é quase que inevitável que esses animais manifestem comportamentos que não são o padrão. Cheiro, ruído, luminosidade, densidade populacional, protocolo terapêutico, contenção, procedimentos cirúrgicos são alguns dos fatores que estão muito distantes da rotina do animal no dia a dia. E esses fatores causam bastante estresse para esses animais. Se tratando de felinos, é necessário que haja um ambiente com locais elevados, por exemplo,
para poder servir de esconderijo, que esses animais apreciam muito isso, eles se sentem mais seguros dessa forma. É necessário, como a Michelle comentou, que esse local possua arranhadores, né, para que eles possam efetuar a marcação com as garras, e esse é um comportamento muito típico da espécie. E tanto para felinos quanto para caninos, é interessante que haja um enriquecimento ambiental, né, nas áreas de atendimento, e principalmente quando o animal vai permanecer por um período maior. É fundamental também que seja realizada uma limpeza muito cuidadosa desses ambientes de atendimento, porque como a comunicação dos animais é realizada a partir principalmente de cheiros, eles podem deixar marcas, né, odores e também feromônios de estresse, que vai prejudicar o próximo animal que entrar naquele local. A prática de exercícios é fundamental para os animais, né? Então a gente deve proporcionar uma área que seja boa, que esses animais consigam realizar atividades. E a gente deve também disponibilizar uma área tranquila para descanso, principalmente para animais muito idosos ou animais muito jovens, né, que necessitam de um tempo maior para isso. Agora eu vou passar a palavra para a Deisiane, que vai dar continuidade à apresentação. Olá, pessoal. Meu nome é Deisiane e agora eu vou continuar a apresentação do nosso trabalho. Eu vou falar um pouco sobre a implementação de práticas que visam o bem-estar. Como já foi mencionado, né, na prática, é fundamental que a visita dos animais ao médico veterinário ocorra da maneira menos traumatizante possível, né? O sonho do médico veterinário é um animal calmo e compreensivo. Mas para isso acontecer, é importante, é necessário que o tutor prepare e adestre seu animal para essas ocasiões. Então, esse adestramento começa em casa, né? É necessário estabelecer uma relação saudável entre o tutor e o animal, acostumar esse animal a usar coleiras e caixa de transporte, porque já é estressante o transporte do animal até o veterinário. Tem animais que não são acostumados a andar de carro, não são acostumados a entrar na caixinha de transporte, como é o caso dos gatos. Então, é fundamental que esse tutor ensine o animal a realizar essas atividades, né? A fazer essas coisas, a aprender a usar a coleira. E ele precisa também se acostumar a ser contido, né? Maiores problemas que a gente tem na clínica, no hospital, é que a maioria dos animais não gostam de contenção. Então, o tutor, ele precisa tentar, né, adestrar o seu animal para essas ocasiões, a fim de tentar evitar o estresse, né? Agora, se a gente for parar para pensar, como que o animal vê? Um exemplo, a recepção, né? Então, para evitar o estresse, é necessário já começar em casa, como eu mencionei. O tutor preparar esse animal para quando precisar levar ele no veterinário, ele não ficar tão estressado. Aí, preparou o animal, ensinou ele a usar coleira, na caixinha de transporte. Quando ele chega na recepção, do veterinário, como esse animal vê essa recepção? É um ambiente diferente, como a gente pode ver essa imagem exemplificando. É um ambiente diferente, com pessoas desconhecidas e sons estranhos, né? Então, tem algumas maneiras da gente tentar evitar esse trauma para o animal, porque tem outros cachorros latindo, é um gato que está assustado dentro da caixinha de transporte, aí um cachorro querendo pegar esse gato. Pode ser que o animal que não está acostumado com o uso de coleira, o tutor leva ele no colo, ele acaba pulando, pode até fugir. Então, é fundamental que o animal seja acostumado e a gente tentar entender essa visão que ele tem. Nessa imagem, a gente pode ver, tem várias pessoas, tem gente com o animal no colo, outro animal na coleira. Então, tem que se atentar com essas coisas. Então, o que seria, né, essa recepção ideal? Primeiro, a gente tem que pensar sobre o agendamento prévio das consultas. Por que esse agendamento? É a fim de evitar aglomerações, como a gente viu na imagem anterior. Quando são consultas agendadas, é um exemplo de hora em hora, 1 hora e meia, tenta evitar o contato entre os animais. A gente tem que pensar também na parte sanitária. Se aquele animal está indo ao médico veterinário, alguma coisa ele tem. Pode ser alguma doença infecciosa. Então, é uma maneira de tentar, né, cumprir esse bem-estar. Outro ponto também importante é quando o animal é mais agressivo.
ou coloca o animal primeiro, ou coloca o animal por último, a fim de evitar mesmo o contato dele com os outros animais e até com outras pessoas. Porque tem animais que são agressivos e o próprio tutor não consegue controlar direito. Então, tem que pensar tudo isso. Outro ponto é sobre separação de espécies em ambientes diferentes. É um pouco difícil essa separação, mas na própria recepção, pode tentar colocar os felinos mais de um lado, os cães mais do outro, tentando realmente evitar essa poluição sonora, evitar o estresse. Como já foi mencionado, né, os felinos se estressam muito fácil, então são maneiras de tentar evitar isso. Outro ponto importante é sobre uma recepção limpa e com ventilação adequada. Precisa ventilar, precisa ser limpo, então tem que ter uma manutenção tanto para o animal, né, para o bem-estar dele, como também para a impressão do tutor. O tutor não quer chegar no local que esteja sujo, que esteja mal arrumado. Outro ponto é sobre o ambiente tranquilo e sem poluição sonora. Tentar, né, manter isso. Se tem algum animal mais estressado, latindo muito, pedir para o tutor dar uma volta, passear, ou então mudar de ambiente, para evitar estressar os outros animais. Sem falar sobre a contratação de pessoas treinadas e o aperfeiçoamento da equipe. Já começa logo na recepção, porque uma recepcionista de um hospital veterinário, de uma clínica, ela tem que ser treinada para casos de emergência. Ela tem que reconhecer, para não postergar esse atendimento, né? Se o animal chega em situação de emergência, ele precisa ser atendido naquele exato momento. Então, tem que ter esse treinamento da equipe. Agora eu trouxe algumas imagens exemplificando algumas recepções. Essa imagem da esquerda é do Hospital Veterinário de Recife, né? Robson José Gomes Melo. É uma imagem que eu peguei na internet. Então, que mostra, né, que tem cadeiras espaçadas, pode colocar felinos de um lado, cães de outro, então um ambiente limpo. Esse lado direito é uma imagem do Hospital Veterinário São Bernardo do Campo, né, onde tem uma parte especial para imunização de filhotes. Como a gente sabe, né, os filhotes, eles não têm imunidade completa, então precisa ser vacinados e é fundamental que seja numa área separada da clínica, a fim, né, de evitar a contaminação com outras doenças. Então, quando vai se montar, né, estabelecer uma clínica veterinária, tem que pensar em todos esses fatores. Agora, em relação ao consultório, a gente segue essa linha, né? Higienização do ambiente, higienização dos materiais. A gente tem que pensar que o animal está ali, ele não está à toa, ele pode ter uma doença infecciosa, pode ter um fungo, pode ter uma bactéria. Então, cada vez que termina uma consulta no consultório, tem que limpar a mesa, tem que limpar, tem que trocar luva. Então, tem que se atentar para essas coisas, porque talvez durante a rotina o veterinário acabe esquecendo disso. E são pontos importantes. Outra coisa também são maneiras de contenção adequada, né? Como foi falado, o tutor mesmo, como o animal já tem mais segurança com ele, o tutor precisa saber conter, e nós, como médicos veterinários, a gente também tem que saber métodos de contenção adequada, tanto para a proteção do animal, quanto para a nossa proteção. Outro ponto que pode ser citado é sobre o controle de iluminação e cores apropriadas para o relaxamento. Nenhum animal quer uma luz lá no olho dele o tempo inteiro, estressando ele. Então, tem que pensar tudo isso durante a consulta. Agora, uma imagem, né, exemplificando, é um consultório veterinário, Bacaxere, em Curitiba, Paraná, né? Teve várias imagens, mas essa eu achei a mais completa. Está um ambiente organizado, aparentemente tem tudo que precisa, tem uma mesa, tem a mesa de atendimento, tem um armarinho com as medicações, tem uma geladeira, tem um espaço. Então, esse seria o consultório, né? O consultório tem que atender as necessidades do animal. Além disso, também tem uma pia para a higienização das mãos. Então, é uma maneira da gente tentar garantir o bem-estar do animal e também para que o tutor veja que o seu animal está sendo bem cuidado, né? Ninguém gosta de um ambiente bagunçado, um ambiente que não respeite. E outro ponto que a gente pode notar é que não tem janelas, ou se tiver janelas, elas serem protegidas para evitar fugas, principalmente em casos de felinos. E falando em felinos, eu gostei muito dessa imagem que eu encontrei, é do Hospital Veterinário LM Centro de Especialidades, em São Paulo. Tem algumas clínicas e hospitais que têm um consultório próprio para gato. E como foi falado, né, o gato é um animal que estressa, então precisa de uma ambientação, de um enriquecimento ambiental
E tendo um consultório próprio para a espécie é um ponto importante do bem-estar animal. A gente está respeitando as particularidades dessa espécie. Em relação à internação, né? Tem algumas enfermidades que o animal ele passa por uma consulta e ele precisa ficar internado no hospital. Então, ele pode ficar dias, pode ficar semanas, e a gente tem que tentar, né, de uma maneira completa, atender às necessidades desse animal. Então, essa internação ela tem que ser bem iluminada, tem que ter uma higienização constante, né? Porque o animal vai estar ali, ele pode fazer xixi, ele pode defecar, uma ventilação adequada, sem poluição sonora e principalmente separado por espécie. É um ponto importante que tem que ser seguido desde a recepção, do consultório, principalmente na internação, porque vai ter alguns momentos que os animais vão permanecer sozinhos, né, nas trocas de plantões, algumas coisas assim. Então, essa separação por espécies é importante. Uma imagem, né, mostrando para a gente, é do Hospital Veterinário LM e Centro de Especialidades, né, em São Paulo. Essa aqui seria, como se diz, uma internação de cães, pensando no método mais ideal, né? As baias limpas, cada um com sua bomba de infusão. A gente pode ver o animal menor tá numa baia menor, o animal maior tem uma baia maior para ele. Então, como a Amanda já disse, né, tem que respeitar essas particularidades. Se o animal é menor, se o animal é maior, se ele pode comer, tem água, tem ração. Então, tudo isso tem que pensar na hora que a gente vai internar um animal. E também esse hospital, né, veterinário LM de São Paulo, ele, além de ter o consultório próprio para gatos, ele também tem uma internação. Foi o que eu achei mais completo, assim, pesquisando em relação aos hospitais e às clínicas veterinárias, né? Outras clínicas também possuem. Mas a gente pode se atentar que tem canis, né, próprio para os gatos. Então, tem canis maiores, canis menores, com o animal que tem que ficar de repouso. Nessa outra imagem, a gente pode ver que tem a caixinha de areia para o animal defecar, para o animal urinar, tem as vasilhinhas. Então, são ambientes separados. Tem o ar-condicionado também. Então, tá tudo ali preparado para receber aquele animal. Então, a gente pode ver que tem uma imagem de paz, né? Não tem nenhum cachorro latindo ali para estressar o gato. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora da internação, na hora da manipulação, a fim, né, de tentar melhorar o bem-estar. Porque já é um fato traumatizante o animal ficar longe do proprietário, né? Longe do tutor. Então, a gente tem que tentar, de alguma maneira, minimizar esse estresse. Essa outra imagem é do Hospital Veterinário de Taubaté, né? A gente tem que se tentar ter mais uma atenção especial da equipe e reforço positivo. Como eu mencionei, alguns animais vão ficar internados durante semanas, e além de ficar nos seus canis, aqui a gente pode ver que tem uma área de lazer. Então, pode ter revezamento, passeio, é importante a gente dar esse reforço positivo para o animal internado, para aquela estadia dele no hospital não ser tão traumatizante. Agora, falando um pouco sobre o Cat Friend, é um programa desenvolvido, né, que visa melhorar o entendimento e os cuidados com os gatos. É um programa específico para os gatos, por meio de ações específicas, né, que atendem a necessidade dessa espécie. Então, esse programa, ele tem várias normas, né, a ser seguidas. E ele permite uma certificação. Então, para a clínica, né, receber essa certificação, tem uma série de critérios pré-determinados que ela deve seguir. Eu não vou entrar a fundo nesses critérios, porque daria um outro trabalho, são vários critérios. Mas eu achei válido citar, porque já que a gente está tentando melhorar o bem-estar dos animais, né, uma clínica que tem esse selo, ela tem um diferencial. E de acordo com a revista Cães e Gatos, né, o Brasil conta com 5 instituições. Então, deveria ser um número maior, se a gente for parar para pensar. Outro fato importante que a gente pode citar é em relação à musicoterapia. Em humanos, existem estudos sobre a utilização da música como adjuvante em terapias e até redução de fármacos também. E alguns autores, né, acharam isso intrigante e decidiram investigar melhor em animais. Então, esse autor Hampton, em 2019, ele realizou um estudo em que avaliava o estresse dos gatos em clínicas quando expostos ao silêncio, à música clássica e à música específica para a espécie. Tem alguns outros estudos, né, que falam que os gatos gostam da música clássica, mas
a conclusão desse estudo que a gente teve é que uma música específica para gatos, né, composta por David Thierry, que é essa música aqui, ela colocada no ambulatório, cerca de 10 minutos antes e durante a manipulação, reduz o estresse e facilita o manejo. Então, a gente sabendo desse fato, como se diz, é um diferencial para a clínica. Uma clínica que tem um atendimento pensando na espécie, pensando em colocar uma música que tem um estudo comprovando que pode reduzir o estresse, é importante, tanto para o animal quanto também para a impressão daquele tutor. Então, é um ponto a ser considerado no bem-estar do aquele animal. Agora, para finalizar, a nossa conclusão, os animais, eles estão cada vez mais integrados às famílias humanas, né? Então, como já foi mencionado, tem pessoas que não têm filhos, têm os animais como filhos, e o bem-estar, né, do paciente deve ser a base de todo o tratamento, e não apenas uma complementação. Então, a gente tem que pensar no bem-estar desse paciente antes mesmo dele chegar na nossa clínica, informando o tutor, falando que ele tem que acostumar o animal, desde a recepção, e também é indispensável que haja uma melhor compreensão acerca do comportamento característico de cada animal. Então, além da espécie ser diferente, cada animal responde de uma maneira. Então, a gente tem que tentar perceber essas respostas que o animal fala para a gente. Tentar também investir em práticas que atendam às necessidades de cada espécie e proporcionando experiências positivas e minimizando o estresse. Então, a gente tem que pensar que pode ser traumatizante aquela ida ao veterinário, então a gente tem que evitar estresse para aquele animal, garantindo não só a saúde física, como também a saúde mental, né? A gente está ali para melhorar o animal, não trazer um trauma para ele. Então, pensando em bem-estar, a gente precisa ficar atento a todas essas informações. Essas foram as nossas referências utilizadas. E muito obrigada.